Olá pessoal, bom dia. Nós vamos aprofundar os nossos estudos sobre derivadas. Vocês já viram diversos vídeos sobre o conceito de derivada, sobre a introdução à derivada de algumas funções com as funções polinomiais e agora a gente vai entrar na derivada das funções elementares. Só relembrando, para que a gente possa aprofundar nesses conhecimentos, precisamos relembrar as propriedades operatórias da derivada. Então, digamos que vocês tenham três funções quaisquer, f, g e h, que apresentam o mesmo domínio e que são contínuas nesse domínio A. Então, a primeira propriedade operatória da derivada nos diz que se eu tiver a soma de duas funções, f mais g, e eu derivar essa soma, eu posso separar em duas outras funções. Então, por exemplo, se eu tiver uma função qualquer, f de x, como sendo 2x mais 3, e se eu quiser derivar essas funções, então eu posso separar isso daqui em funções individuais, como por exemplo, essa sendo a g de x e essa sendo o h de x. E aí nessa situação eu posso derivar a função individual g' e o h' e portanto encontrar que a derivada de f' de x é simplesmente o valor de 2 mais uma constante, que a derivada de uma constante, que vocês já sabem, é zero. Portanto, essa é a primeira propriedade operatória. Na segunda propriedade operatória, nós falamos, ou nós multiplicamos uma constante com a função, que é a função que depende de x. Nessa situação, a constante pode sair, então, da multiplicação da função e simplesmente a função é aquela derivada. Assim como eu fiz o 2x, é nada mais que 2 que multiplica o x. E se eu derivar isso daqui, o 2 torna-se constante e simplesmente eu estou derivando a minha função x, que a derivada de x é o valor de 1 e resultado igual a 2. Nessa daqui, que é o produto de duas funções, lembre da regrinha, né? A derivada do produto das duas funções nos dá a derivada da primeira função multiplicado pela segunda função, não é a derivada dela, tá? Somado com a segunda função multiplicado pelo a primeira função multiplicada da derivada da segunda função. Então, repetindo aqui, é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda função. E quando a gente tem a razão entre duas funções, função racional, ela tem um formato parecido com o formato visto no produto de duas funções. Então, aqui em cima, no numerador, nós vamos ter a derivada da primeira função multiplicado pela segunda função, menos, perceba que o sinal aqui ele muda, a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. E aqui embaixo, no denominador, nós colocamos o quadrado da segunda função. Cuidado, pessoal. Aqui não é a derivada de x, de g no ponto x0 não, elevado ao quadrado. Não é a derivada dessa função, e sim a própria função g. Então, vamos agora aplicar os exemplos, ou as propriedades operatórias das derivadas com essas seguintes funções. Então, vamos começar com a função f de x igual a x elevado à quarta mais x elevado ao quadrado mais x mais 15. Se nós, então, quisermos derivar essa função, vamos lembrar das propriedades operatórias da derivada. A primeira delas, nós temos a soma aqui de diversas funções. Afinal, aqui é uma função polinomial, incompleta, mas nós temos, então, uma pequena função aqui, uma outra, e a gente aplica diretamente. Lembrem da propriedade do tombo, né, da queda do expoente. Então, aqui nessa situação, vai ficar o valor de 4x elevado ao cubo, mais 2x, aqui o expoente é 1, mais 1, mais derivada não constante, 0. Portanto, resultado da derivada é 4x ao cubo mais 2x mais 1. Para outra função, a f de x igual a 15, que multiplica x elevado à oitava, se nós quisermos derivar essa função, lembrem bem da regra da multiplicação de uma constante pela função. Então, eu posso retirar a constante
e multiplicar a função que dependa da minha variável x. No caso aqui é apenas x elevado à oitava potência. Então vai ficar 15 que multiplica o valor do 8 vezes x elevado a 7. E, portanto, para essa função, a derivada dela vai dar o valor de 120. Lembrem bem que 15 vezes 8 vai dar 120, que multiplica x elevado à sétima potência. Na terceira função, nós temos o f de x igual a x elevado à oitava menos 3, que multiplica x elevado à quinta mais x. Aqui eu posso utilizar duas formas. Eu posso abrir esse produto, notável, não tem problema, ou posso fazer a multiplicação como aqui se eu tiver duas funções, a multiplicação do g de x e a multiplicação do h de x. Lembrando então que o formato, quando eu quero saber a derivada da minha função, que seja um produto de funções, é a derivada da primeira função vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então vamos começar a escrever essas funções como nós separamos. Eu chamei de g de x, o valor de x à oitava menos 3. E, portanto, g' de x representa o valor de 8x elevado à sétima potência, porque a derivada na constante é zero. A minha função h de x é o valor de x elevado à quinta mais x, e, portanto, a derivada dessa função vai nos dar o valor de 5x elevado à quarta mais 1. E aí, é só escrever agora nesse formato. Então, f' de x vai nos dar a derivada da primeira função, 8x elevado à sétima, multiplicado pela segunda função, x à quinta mais x, mais a primeira função, que é o x à oitava menos 3, multiplicado pela derivada da segunda função. E agora aqui é só você desmembrar, fazer a multiplicação entre os termos, e aí você vai ter o f' de x. Nesse primeiro termo nós temos 8x elevado a x à sétima vezes x à quinta, 12ª potência, mais 8 que multiplica x elevado à oitava, e aqui esse produto vai ficar mais 5x elevado à 12ª potência, mais x à oitava, menos 15x à quarta, menos 3. E depois é só reorganizar, somar os termos que possuem o mesma variável com o mesmo expoente, como essa daqui, 8x ao quadrado, 8x elevado à 12ª potência, mais 5x elevado à 12ª, que vai dar o valor de 13x elevado à 12ª potência, mais 8x com x elevado à oitava, né? 9x elevado à oitava, menos 15x elevado à quarta, menos 3. E aí encontramos o resultado da f' de x. E agora nós vamos calcular a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Nessa situação eu tenho que, aqui a função de cima eu posso chamar de g de x, e aqui embaixo h de x. E lembrando que a derivada dessa função, sendo uma função racional, não é? É a derivada de g de x sobre h de x. E aí lembrando o conceito fica a derivada da primeira função vezes a segunda, menos a primeira função vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda função. Lembre, não é derivada. Então, vamos lá escrever g de x, é o valor 1, a derivada de g de x é o valor 0. E o meu h de x é o valor de x elevado ao quadrado. E, portanto, a derivada dessa função nos dá o valor 2x. E aí agora vamos escrever essa f' de x. Então vai dar exatamente na parte de cima a derivada da primeira função
zero, que multiplica a segunda função, x ao quadrado, menos a primeira função, multiplicado pela derivada da segunda função. Tudo isso dividido por a segunda função ao quadrado. Essa daqui, x ao quadrado elevado ao quadrado. Isso daqui nos dá o valor zero, menos 2x sobre x elevado à quarta. Corta-se esse x com esse x, encontramos menos 2 sobre x elevado ao cubo. E, portanto, aplicamos as 4 propriedades operatórias básicas das derivadas nessas funções aqui, polinomiais, sejam funções polinomiais completas, incompletas, produto de duas funções ou a razão entre duas funções. Vamos agora, então, usar aquelas propriedades operatórias e encontrarmos a derivada das funções trigonométricas. Mas para isso também vamos utilizar o conceito de derivada. Então vamos começar com a derivada da função seno de x. Então na derivada da função seno de x, vamos lembrar a questão da função derivada. Se vocês lembrarem bem, a função derivada ela pode ser determinada pelo limite da função. Então, se nós tivermos a função f' de x, é o limite da minha função f de x mais um incremento h, menos o f de x dividido pelo h, quando h tende a zero. Então vamos lá. Então, para determinar a derivada da função seno de x, vamos exatamente calcular o f de x mais h e o f de x. O f de x mais h é o valor de seno de x mais o incremento h. E a função f de x é simplesmente a função seno de x. Vamos lembrar que vocês já viram a soma de argumentos dentro das funções trigonométricas, na função seno. Por exemplo, o seno da soma de a mais b é o valor do seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Assim como também o seno de A menos B é o seno de A cosseno de B menos o seno de B cosseno de A. Então vamos utilizar esse artifício. E eu vou chamar da seguinte forma. Eu vou chamar o valor de A, nesse argumento, como sendo o valor x mais h sobre 2. E o valor de B apenas o valor h sobre 2. Por que isso? Porque se eu fizer o valor do seno de A mais B, é o valor do A mais, ou x mais h sobre 2, mais o valor do B, que é h sobre 2. E isso daqui nos dá o valor do seno de h sobre 2 mais h sobre 2, é o próprio h, x mais h, que é exatamente essa primeira parte aqui da minha função. E aí, portanto, eu vou escrever nesse formato. Vai ficar o valor do seno de a, x mais h sobre 2, cosseno de b, h sobre 2, mais o seno de b, cosseno de a. E agora eu vou determinar o seno de a menos b, que é o valor de x mais h sobre 2, menos o b, que é h sobre 2. E aí, portanto, vai dar o seno de h sobre 2 menos h sobre 2 é o próprio x. Então vejam que eu encontrei essa segunda função. E assim, nessa situação, eu vou ter que é o seno de a, x mais h sobre 2, cosseno de b, h sobre 2, menos o seno de h sobre 2, cosseno de x mais h sobre 2. E agora vamos substituir esses dois aqui na minha função do meu limite. Então vai ficar
a situação do f' de x, que é o limite de, primeiramente, o f de x mais h é o seno de x mais h, menos o seno de x dividido por h, quando h tende a zero. E aí a gente já determinou, o seno de x é toda essa função aqui embaixo. O seno de x mais h é toda essa função aqui. Então vamos lá. Substituindo, nós vamos ter que o f' de x vai ser o limite de seno de x mais h, vai ficar o seno de x mais h sobre 2, multiplicado pelo cosseno de h sobre 2, mais seno de h sobre 2, multiplicado pelo cosseno de x mais h sobre 2. Menos, já que aqui é a parte negativa, o seno de x, que é todo esse resultado. Lembre bem que o primeiro argumento, o primeiro termo vai ser negativo, por conta do sinal, menos seno de x mais h sobre 2, que multiplica o cosseno de h sobre 2. Como o segundo termo é negativo, mais o seno de h sobre 2, cosseno de x mais h sobre 2. Tudo isso dividido por h, quando o h tende a zero. E já podemos cancelar os termos. Esse termo aqui, subtraído com esse, e esse termo aqui, seno de h sobre 2, cosseno h sobre 2, vai dar o valor de 2. A soma desses dois termos, que é igual ao limite de 2 vezes o seno de h sobre 2 cosseno de x mais h sobre 2 dividido por h, quando h tende a zero. Ora, se esse termo aqui, 2, está multiplicado aqui em cima, eu posso aqui passar para baixo e ele passa dividindo. É o limite de seno de h sobre 2, que multiplica o cosseno de x mais h sobre 2, dividido por h dividido por 2, quando h tende a zero. E aí, nessa situação, eu posso fazer, já que aqui é um produto, né, de duas funções, eu posso dividir em dois limites. Então, o f' de x, lembrando que é a função, tá? A derivada da função seno de x, que a gente está determinando pelo limite, é o primeiro limite, que eu vou chamar do seguinte: limite da primeira função dividido por h sobre 2, seno de h sobre 2, dividido por h sobre 2, quando h tende a zero, multiplicado pelo limite. Olha, o h sobre 2 só é um termo, né? E ele está dividindo, então eu separei para esse primeiro aqui, ó. Multiplicado pelo limite de cosseno de x mais h sobre 2, quando h tende a zero. Pois bem, nessa situação, esse limite aqui, pessoal, é um limite também muito conhecido no cálculo, que é a mesma função do limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero. Nessa situação, quando o seno de x é dividido por x e quando x tende a zero, com valores muito pequenos, o resultado disso daqui é o valor 1. Como teste, pegam suas calculadoras científicas e façam exatamente esse valor. Quando o seno se aproxima muito do zero e você divide pelo valor do x, a razão tende a 1. Então, isso aqui tudinho é o valor de 1. E aí, então, nós vamos ter que o f' de x é o valor desse limite, que é 1, que multiplica o limite do cosseno de x mais h sobre 2, quando h tende a zero. E aí, meus queridos, o que acontece agora nessa situação? Quando h tende a zero, eu tenho que o f' de x é o limite, né, do cosseno de x mais h sobre 2, quando h tende a zero, e isso daqui vai tender a zero, e eu vou ter que o limite f' de x é o limite da minha função que sobrou do cosseno de x. Portanto,
o resultado da derivada da função seno de x é a função cosseno de x. E, portanto, encontramos que a derivada da função seno de x é nada mais que a função complementar dela, cosseno de x. Pelo mesmo processo, vocês podem determinar a derivada da função cosseno de x. A derivada da função cosseno, e vocês vão encontrar menos o seno de x. E a derivada da função tangente? Se a gente lembrar bem, se nós chamarmos a função tangente de x, nós sabemos que a tangente de x é o seno de x sobre cosseno de x. Assim, se eu quiser a derivada da função tangente, é nada mais que a derivada de uma divisão entre duas funções. Certo? E aqui a gente vai utilizar uma propriedade operatória. Aqui é uma função que eu posso chamar de g de x, e aqui é a função h de x. E aí vamos lá. Identificando, eu chamo g de x igual a seno de x. E aí vocês aprenderam há pouco tempo que a derivada da função seno nos dá a função cosseno de x. Chamo a função h de x igual a cosseno de x. E como eu falei para vocês, a derivada dela é menos o seno de x. E assim, vamos ver quem é a derivada da função cosseno. E aí, lembrando bem, é a derivada da primeira, cosseno de x, multiplicado pela segunda, cosseno de x, menos a primeira função, seno de x, multiplicado pela derivada da segunda, menos seno de x. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda função. Vejam bem que é o quadrado da cosseno de x. Então, esse resultado, ó, menos com menos vai dar mais. F' de x é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, resultado é uma das relações trigonométricas famosas, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ora, Valmir, mas eu lembro que existe outra função trigonométrica associada a 1 sobre cosseno, que é a secante. E se ele aqui está elevado ao quadrado, portanto, encontramos que a derivada da função tangente de x é nada mais do que a derivada, ou o resultado, secante ao quadrado de x. Lembrando que 1 sobre cosseno de x é a secante de x. Portanto, derivada da função tangente. E aí vocês podem, então, encontrar também a derivada da secante, cossecante e cotangente. Já agora vamos abordar a regra da cadeia. Como vocês podem perceber aqui embaixo, a regra da cadeia ela tem vários objetivos, mas um delas é para você mudar a variável de interesse, ou a derivada da variável de interesse. Então, se a gente lembrar, existe uma outra notação para a derivada. Lembra que a gente utilizou bastante o y', que é equivalente ao f' de x, tá? E aí, existe uma outra notação que você pode colocar e escrever, que é equivalente, que é a derivada da minha função y em função de outra variável, que nesse caso aqui é dx. Em disciplinas mais à frente, vocês vão ver que essas funções podem não depender apenas de x, mas também depender de outras variáveis, como, por exemplo, o tempo. Se você lembrar bem, a velocidade de um objeto ela pode ser dependente do tempo, a partir do momento que eu tenho uma taxa de variação da posição em função do tempo, portanto, o v de t. Assim,
se eu quiser a derivada da velocidade em função do tempo, eu posso escrever desse formato, nessa terminologia. Ou é equivalente à derivada v' em função do tempo. Então, aqui embaixo, vocês então podem perceber que existe uma regra que já foi demonstrada nos vídeos, chamada da regra da cadeia, onde eu posso modificar essas variáveis, em vez de ser dy, dx, para um dy, dt, ou qualquer outra variável. Então, vejam que aqui tem aqui, ó, dy, dx, isso é igual a um produto de duas outras derivadas. Primeiramente, eu vou ter agora uma função, que é a função v, que depende agora do x, e, portanto, eu calculo a derivada da função v em função do x, multiplicada agora pela derivada da minha função y, mas não mais em função de x, em função de v, dv. E, portanto, podemos utilizar a regra da cadeia para diversos exemplos. O que está demonstrado aqui, a minha função f de x igual a 2x menos 10. Podemos utilizar as propriedades operatórias da derivada para poder derivar essa função, mas vamos tentar utilizar a regra da cadeia para encontrar o mesmo resultado. Podemos representar essa função como f de x igual a 2x menos 10. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 2 em evidência, que vai ficar 2 vezes o x menos 5. Ora, eu posso chamar isso daqui de uma outra função. Vou chamar a função v que dependa de x. E aí, portanto, agora a minha função f, ela não vai depender, claro, indiretamente de x, mas ela vai ter uma relação com essa variável que é v, porque ela será igual a 2 vezes o valor de v. E, portanto, a minha variável da minha função é o v. E aí eu fico com a minha função f de v, onde o v agora depende de x, que é o x menos 5. E aí, então, quem seria essa derivada? A derivada, então, da função f de v. Então, vamos lá. Vamos calcular quem é o f' de v e, portanto, considerando agora o v como variável. Então, seria 2 vezes o v, derivada. E vocês concordam comigo que eu posso escrever nessa terminologia? Portanto, é a derivada de 2v em função de v. Ok? Então, nessa situação, tenho 2, pode sair, 2 vezes dv, que o dv, a derivada de v em função de v, é o valor de 1, e o resultado é o valor de 2 vezes 1 igual a 2. E agora eu vou calcular quem é v' em função de x. É a derivada do meu x menos 5, agora em função de x, dx. E, portanto, isso daqui a gente já viu como calcular, podemos separar em duas derivadas, dx menos a derivada de 5 em função de x. Derivada de uma constante é 0, dx, resultado 1. Então, nós temos esses resultados aqui, ó. f' de v igual a 2, v' de x igual a 1. Então, isso aqui representa nada mais do que dy em função de v, e essa daqui, dv em função de x. Assim, escrevendo naquela terminologia, dy dx é o dv dx que multiplica dy dv. E pelo que nós encontramos, dv dx é 1, dy dv 2. Resultado 2. Então vamos aqui ver uma outra formulação dessa regra da cadeia. Então percebam nessa formulação que aqui nós, na parte central, nós temos a reaplicação da regra da cadeia, mas também podemos aplicar a regra da cadeia na derivada da composição de funções. Então, por exemplo, se eu quiser derivar uma composição de funções, por exemplo, lembrando que a composição de função f de g de x, nós podemos escrever como assim, f composta por g de x. Como nós temos no nosso exemplo lá embaixo, eu tenho uma função f
de x igual a seno de x ao quadrado. Se você olhar bem, seno de x é uma função, que eu posso escrever como g de x. E aqui é uma função h de x, que é a função interna. Então, eu teria g de x, a função seno de x, e a minha h de x, que é a função x ao quadrado. A composição f de g de x nos dá seno de x ao quadrado, como nós já demonstramos aqui no início. Começamos com essa função. E aí a minha pergunta é, como é que então eu determino a derivada dessa composição? Como é que fica essa derivada? E aí essa é uma regra importante, derivada da regra da cadeia, é que, veja que você tem duas derivadas, e aqui você então utiliza esse mesmo formato, que é tanto que é uma frase interessante você decorar, que a derivada de uma composição de funções é nada mais que a derivada da função de fora, como se você tivesse o dv dx, multiplicado pela derivada da função de dentro, que é o dy dv. Então, a função de fora é a f de x e a função de dentro, g de x. Então, nessa situação, vamos lá. Quem é a derivada da minha função de fora? Lembra que a derivada da função de fora, nós definimos aqui a função de fora como sendo o g de x. Então, g' de x é a derivada da função seno de x, que a gente já obteve. Derivada da função seno, função cosseno de x. E quem é a minha função h? Que h de x é definido como x ao quadrado. A derivada dessa função, então, é a derivada do x ao quadrado, que é o valor de 2x. E aí, portanto, encontramos que a derivada dessa composição é nada mais que a derivada da função de fora. Quem é a derivada da função de fora? É a função cosseno, mas lembrem que o x, nesse caso aqui, é exatamente a minha função da parte interna, x ao quadrado, multiplicado pela derivada da função de dentro, 2x. E, portanto, o resultado, 2x cosseno de x ao quadrado. A VOB se aplicava, então, em qualquer outra situação? Qualquer outra situação. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo anterior, que eu coloquei a função f de x igual a 2x menos 10, que eu coloquei nesse formato duas vezes x menos 5. Né? Isso aqui também se pode aplicar do mesmo jeito, já foi aplicado, embora isso aqui não tenha função de fora e função de dentro, é o produto de duas funções. Tá? Mas, por exemplo, uma outra função com f de x igual a x ao quadrado menos 5 elevado ao cubo. Então, a função de fora, que eu vou chamar de g de x, é essa daqui, ó. Seria o x elevado ao cubo. A função de dentro é o valor x ao quadrado menos 5. E aí, portanto, a derivada da função de fora é o valor 3x elevado ao quadrado e a derivada da função de dentro é o valor 2x. E aí, representando então a derivada dessa função, f' de x é a derivada da função de fora, 3 vezes no lugar de x, eu coloco a minha função h de x. 3 vezes x ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado, multiplicado pela derivada da função de dentro, 2x. E assim, f' de x é o valor 6, que multiplica x ao quadrado menos 5 ao quadrado, e depois é só você desenvolver. Então vamos continuar e tentar encontrar a derivada das funções inversas. E aqui depois eu vou falar só quais são as derivadas das funções trigonométricas inversas que importam. Então, se a gente lembrar bem, de novo, nós temos a minha função f de g de x, que é uma função composta, tá? É nada mais que f composta por g de x, tá certo? Se eu quiser encontrar a derivada da minha função composta, eu vou ter que é a derivada da minha função de fora, multiplicado pela derivada da função de dentro. Mas e se eu quiser a minha função inversa? Se for para escrever uma função inversa nesses moldes, lembrem
que agora eu posso escrever no formato que minha função é uma função f, g, só que agora o y é a minha variável de interesse. Então isso significa que é o valor de f composta g de y. Assim, a derivada da função inversa, que é em função de y, nesse caso é a derivada da função de fora, g de y, multiplicada pela derivada da função de dentro, porque lembrem bem que agora na função inversa, a variável que se torna agora de interesse é a variável y. Para isso, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos começar com um bem clássico, bem simples, f de x igual x elevado ao quadrado. Se for para eu calcular a função inversa, então isso aqui eu posso escrever como y é igual a x ao quadrado, da forma que agora raiz de y é igual a x, e de onde que encontramos uma f de y, que eu vou chamar de g de y, igual a raiz de y. Então vejam bem, ó, eu encontrei que o f que depende de x é x ao quadrado, e sua função inversa, que é g de y, é a raiz de y. Assim, se eu determinar quem é f de g de y, que é uma a função composta, eu vou pegar minha função f, que é o valor alguma coisa elevada ao quadrado, e vou substituir pelo g de y, que é o raiz de y. Assim, eu encontro esse resultado que f de g de y é nada mais do que raiz de y ao quadrado, o próprio y. E aí, portanto, quem é essa derivada? F de g de y. Pela regra da cadeia, está aqui descrito. É a derivada da função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Só que eu já tenho o resultado, pelo exemplo anterior, quem é f' de y, que é essa derivada. Seria o valor do y' em função de y, que é f da derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Ora, derivada de y em função do próprio y é o valor 1. Então fica 1 é igual ao f' de g de y, que multiplica g' de y. E, portanto, o que nós podemos ter? Se eu passar isso aqui para o outro lado, eu encontro que g' de y, pessoal, é nada mais do que a derivada da minha função inversa. É o valor de 1 que divide o f' de g de y. Então, quer saber derivada da função de inversa? Você pega esse valor, 1 sobre f' de g de y. Vamos ver se isso se aplica a esse conceito. Eu tenho apenas a função f de x igual a x ao quadrado. Ele está me dizendo o seguinte: para eu encontrar a derivada da função inversa dessa daqui, g de y, eu vou pegar o f' e derivar. O f' aqui vai ser o valor 2x. Só que, no lugar do 2x, eu coloco o g de y, que o g de y aqui é o raiz de y. Assim fica 1 sobre 2 vezes raiz de y. Será que isso é verdade, Valber? Vamos provar. Eu sei que f de x está aqui, é x ao quadrado, y é igual a x ao quadrado e raiz de y é igual a x. Então eu tenho que x é igual a raiz de y, que eu posso escrever como y elevado a 1 meio. Se eu derivo x em função do y, eu estou derivando y nesse formato. E isso daqui, ó, pela regra do tombo, fica 1 meio, que multiplica y elevado a 1 meio menos 1, que dá menos 1 meio. E, portanto, x', que é a derivada da minha função inversa, é o valor de 1 meio, que multiplica 1 sobre a raiz de y. 1 sobre 2 raiz de y, como demonstrado. Então, podemos aplicar esse mesmo conceito
nas funções trigonométricas. E aqui, por conta do tempo, eu vou deixar a prova para vocês tentarem provar essa derivada dessas funções. Só lembrando que nós temos, em vez de colocar y, nós podemos colocar que a derivada da função g de x, né, se for uma função inversa, é 1 sobre f' de g de x, se isso daqui for uma função inversa, tá? Então, se eu tiver a função f de x igual ao arco seno de x, essa derivada é nada mais que 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado e a f de x. Se eu tiver a arco tangente de x, isso daqui vai me dar uma função 1 mais x ao quadrado. Como eu falei para vocês, essa prova aqui, ela envolve você aplicar a regra da cadeia para você obter esses resultados. Percebam bem que esses resultados só valem dentro de um determinado domínio A. Não vale do menos infinito ao mais infinito, e sim para uma faixa de domínio, tá? Que é bem restrito na função seno e na função tangente. No caso, menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Vamos encontrar agora, então, a derivada das funções logarítmicas. Então, vamos começar escrevendo uma função logarítmica bem conhecida, a função ln de x. Lembrando que o ln de x é nada mais que o logaritmo de x, onde a base é o e, o valor neperiano, tá bom? Então, a gente abrevia como ln, logaritmo natural de x. Então, como é que a gente encontra a derivada do f' de x? Então, nessa situação, eu vou utilizar o conceito de derivada. Então, lembrando que, pelo conceito da derivada, f' de x é o limite da minha função f de x mais h, menos o valor do f de x, dividido por h, quando h tende a zero. Assim, nessa escrita aqui, a derivada da minha função logaritmo de x, certo? Logaritmo natural de x, vai ser a minha função do meu limite da minha função ln de x mais h menos o logaritmo natural de x dividido por h quando h tende a zero. Nessa situação, então, tenho que f' de x vai ser o valor do limite do h quando tende a zero. Se aqui é uma subtração de dois logaritmos, nós podemos representar por uma razão entre as duas funções. Então, é o ln de x mais h, que é a função de cima, dividido por x, que será a função de baixo, porque aqui é o valor negativo. Tudo isso dividido por h. Fazendo essas contas, nós temos que é o limite de ln, que multiplica x dividido por x, 1, mais h dividido por x. Tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. E aí eu vou utilizar um outro artifício. Eu vou chamar uma letra, dizer que é o valor de v é igual ao valor de x sobre h. Porque se eu fizer 1 sobre v, é o valor de h sobre x, que é esse termo aqui. Então, posso substituir, e agora vejam que eu estou fazendo uma modificação em termos de variáveis, tá bom? Então, vai ficar f, né, linha, no caso, vai ser f' de v, porque agora o meu valor de v vai depender de x, e nessa situação vai ficar o limite da minha situação do logaritmo natural de 1 mais 1 sobre v, dividido por, quem é h? h é nada mais do que, se eu pegar esse valor e isolar, o h vai ser o x sobre o v. Portanto, x sobre v. E aqui nessa situação agora, é o meu v que vai estar variando. E se o h tende a zero, ora, quando o h tende a zero, isso significa que para o h tender a zero,
esse valor de v tem que ir para valores muito altos, tendendo ao infinito. Portanto, eu mudo aqui o v, tendendo para o valor infinito. Pois bem, então nessa situação, agora trabalhando nessa equação, passando o v lá para cima, eu tenho que é o limite, e multiplica o valor de v, que multiplica log natural de 1 mais 1 sobre v, dividido pelo x, quando v tende ao infinito. Existe outra propriedade também do logaritmo que, se eu tenho um expoente na função dentro do logaritmo, ela pode descer. E desse mesmo formato, esse expoente, ou essa função, ou esse valor que está na frente do logaritmo, também pode subir. Assim, esse f' de v vai ser o valor do limite de quem? Do ln de 1 mais 1 sobre v elevado a v, dividido por x, quando v tende a mais infinito. Então percebam bem que esse x ele pode até sair de todo esse limite, afinal ele vai ser considerado uma constante nessa situação. Então vai ficar 1 sobre x, que multiplica o limite do logaritmo natural de 1 mais 1 sobre v elevado a v, quando v tende a mais infinito. E nessa situação, meus amigos, quando eu tenho esse limite, e tem essa função aqui dentro, essa função aqui, ela vai ter um aspecto particular. Se vocês olharem nos livros de cálculo, não é função f de x, que é o valor 1 mais 1 sobre x elevado a x, ela vai assumir um valor especial quando x tende a valores muito grandes, infinitos. E esse valor ele vai tender por uma assíntota, tá? Uma assíntota horizontal, onde quando x tende ao infinito, o limite dessa função 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a valores muito grandes, vai tender para um valor que é aproximadamente 2,72. Ou, mais especificamente, o valor do uma constante do do logaritmo neperiano. Portanto, nessa situação, eu posso intercambiar o limite com o logaritmo, deixar essa função ali fora, essa função f' de v, vou colocar, só vou fazer essa troca do limite para colocar para dentro dessa função, porque eu posso fazer isso, tá bom? O logaritmo natural do limite da minha função 1 mais 1 sobre v elevado a v, quando v tende a valores muito grandes, e não se esqueça que isso está sendo multiplicado por 1 sobre x. Ora, isso daqui a gente já sabe, é o valor E. Portanto, agora eu posso retirar o valor de v e dizer que a f' de x é nada mais que 1 sobre x, já que eu voltei a variável, pelo log natural de E, que esse valor nós já sabemos que é igual a 1. Assim, o f' de x, que é a derivada do log natural de x, é nada mais do que 1 sobre x. Opa, é exatamente essa função que está aqui dentro. Valber quer dizer que então a derivada de um logaritmo natural da função f qualquer é 1 sobre x? Sim. E generalizando, se eu tiver uma função qualquer, eu vou encontrar a seguinte generalização. Se eu tiver uma função ln de u qualquer, tá? Se eu quiser calcular a derivada do ln de u, é 1 sobre a função que tem lá dentro, u, multiplicado pela derivada de u em função do x. Essa é a generalização do logaritmo. Então vamos continuar. Agora vamos encontrar a derivada da função não logaritmo natural, mas uma função logaritmo qualquer. Uma função y igual a um log de x em uma base qualquer, uma base a. Para a gente calcular essa derivada, o y' que é f' de x, e a derivada então do log de x na base a gente pode transformar, fazer uma mudança de base. Vamos lembrar o que é a mudança de base? A gente pode transformar qualquer logaritmo em uma razão de dois outros logaritmos. E aí que eu vou transformar no logaritmo natural, quer dizer, o logaritmo natural do valor que está dentro da minha função logaritmo, na ln de x, e o logaritmo agora da base. Então agora ficou mais simples. Substituindo aqui, eu vou ter aqui o meu f' de x
é a derivada de ln de x sobre ln de a. Mas percebam bem que o ln de a, pessoal, a é um número qualquer. Pode ser 2, 15, 10, né? Que normalmente a base de 10 logaritmo é muito utilizada nas calculadoras. Mas isso aqui vai ser um número. E, portanto, eu posso retirar da minha derivada. E, portanto, derivada do logaritmo natural de x. Que isso daqui nós já encontramos anteriormente, como sendo 1 logaritmo natural de a multiplicado por 1 sobre x. E assim fica 1 sobre x vezes log natural de a. Essa daqui é a derivada da função logaritmo de x na base a. De forma generalista, generalizando, nós podemos também fazer desse mesmo formato. A derivada de uma função log de uma função u, que pode ser uma quadrática, terceiro grau, exponencial, e aí vai, na base a, é nada mais que 1 sobre u, que multiplica o log natural da minha base, multiplicado pela derivada da minha função interna. Exatamente porque pode se aplicar também o conceito da regra da cadeia. Então, essa aqui é a generalização do logaritmo. Então, vamos começar com exemplos bem simples, né? Por exemplo, quem é a minha função f de x igual log natural de x elevado ao quadrado? Quem é a derivada dessa função? Pela derivada, pela função ln x elevado ao quadrado, então eu vou ter 1 sobre a minha função interna, x ao quadrado, multiplicado pela derivada disso aqui, 2x. E, portanto, fica 2 sobre x. Essa é a derivada do ln de x elevado ao quadrado. Vamos ver se fosse f de x igual ao log na base 10 de x elevado ao quadrado. Da mesma forma, quem seria f' de x? Eu teria exatamente 1 sobre x ao quadrado, que multiplica 1 sobre o logaritmo natural do valor da base, 10, multiplicado pela derivada da função interna, 2x. E aí, portanto, fica 2 sobre x vezes log natural da base 10, que isso aqui é um número qualquer. Então vamos fazer esses dois exemplos. Eu tenho a minha função f de x igual o log de seno de x. Então nessa situação, quando não tem a base, significa que é a base 10. Então vamos relembrar que a derivada da função logaritmo, uma base qualquer, é nada mais que 1 sobre x vezes o logaritmo da base. Então nessa situação, a função, o x aqui é o seno de x, é 1 sobre o seno de x multiplicado pelo log natural da base, multiplicado agora pela derivada da função seno, que é a função cosseno de x. Então vai ficar cosseno de x sobre 10 log natural de 10, que multiplica o seno de x. Lembrando que cosseno sobre seno é a cotangente de x. Assim, a derivada do logaritmo do seno de x é nada mais do que 1 sobre o log natural de 10, que multiplica a cotangente de x. No segundo exemplo, nós temos que a minha função f de x é o log natural de 1 mais x ao quadrado. Lembre então que isso aqui é a minha função interna, não é? Então você vai ter a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro, né? Mas que a gente aprendeu com a regra da cadeia, composição de funções. Então o f' de x vai ser a derivada dessa daqui, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, multiplicado por essa outra derivada, que é o 2x. E, portanto, 2x sobre 1 mais x ao quadrado é a derivada dessa função logarítmica. Vamos agora, então, encontrar a derivada das funções exponenciais. Vamos lembrar que funções exponenciais e funções logarítmicas são inversas. Então, se eu tiver a minha função y igual ao logaritmo de x em uma base qualquer a, eu posso escrever isso como sendo o valor de x igual a elevado a y. Assim,
quem seria a derivada de x', sabendo que é a função inversa? Portanto, seria a derivada em função de y. Então, lembra agora que nessa formulação, o y é aquele valor, aquela variável que está variando, e o x depende do y. Então, agora eu vou encontrar a derivada de x, né, em função de y. Então, nessa situação, vamos partir dessa equação. Vamos aplicar logaritmo natural em um lado e no outro da minha equação. Então, aplicando esse logaritmo natural, na verdade, é só você aplicou em ambos os lados e você vai aplicar só um conceito que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é de derivação logarítmica, mas o conceito aqui já eu adianto. Então, só fiz aplicar esse logaritmo, o resultado é o mesmo, tá? Pois bem, existe uma propriedade do logaritmo que vocês já sabem, que se a função interna do logaritmo está elevada a um expoente, eu posso retirar, então vai ficar como logaritmo natural de x é igual a y, que multiplica o logaritmo natural da base a. Agora, se eu derivo ambos os termos, lembrem bem que a derivada do ln de x vai ser o valor 1 sobre x, que multiplica a derivada interna dx em função de x. E aqui, nessa situação, lembrem que ln de a é um número. Portanto, fica ln de a multiplicado pela derivada de y em função de x. E aí eu tenho que dx é o valor 1. Então fica 1 sobre x é igual ao log natural de a, que multiplica dy dx. E assim, o dy dx é 1 sobre, fazendo a multiplicação, x vezes o log natural de a. Isso estaria correto se você quisesse saber a derivada de y em função de x. Mas na nossa função inversa, nós queremos saber o contrário. É a derivada de x em função de y. Assim, é só eu inverter essa equação. Então, eu tenho que a derivada de x em função de y é o valor de x que multiplica o log natural da base a. Ora, mas quem é x? É o AY. Assim, o x', que é o mesmo de x em função de y, por conta da função inversa, é o valor de x a y multiplicado pelo log natural de a. Então, chegamos a um resultado interessante que, na função exponencial, a derivada da função exponencial é ela mesma, multiplicado pelo log natural do valor de a. E aí já vamos expandir isso para outra função logarítmica já bem conhecida da gente, que é a logaritmo natural. Então, se eu tiver a função y igual ao ln... Nessa situação, agora, se eu tiver o y igual, não o ln, tá bom? Mas o y igual a um exponencial elevado a x. É na base x. Então, lembrem bem que, pela definição, nós encontramos que o meu y' vai ser quem? Vai ser a própria função, e elevado a x, multiplicado pelo ln de quem? A minha base. E, portanto, essa derivada dá o próprio e elevado a x. E assim, a derivada de uma função exponencial, que seja de base e né? É ela mesma. E aí vamos resolver esses dois exemplos. Nós temos o f de x igual, não esse daqui. Então vamos resolver agora esses três exemplos. Então tem a função f de x igual a 2 elevado a x. A derivada da minha função f' de x é nada mais que a própria função exponencial vezes o logaritmo natural da base 2. Simples assim. Na minha outra função, eu quero saber a derivada de 5 elevado a x ao quadrado mais 1. E aqui vejam bem, ó, é uma função exponencial de base 5 e aqui no expoente é uma outra função. Você pode até associar isso aqui com uma função g de x. Assim eu tenho uma f de g de x, a função composta, 5 elevado à minha função g de x. E aí lembrem bem, como é que a gente faz? Uma composição de funções,
derivada da função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Então, a derivada de 5 elevado a g de x, a gente já sabe que é o valor de 5 elevado ao próprio g de x, multiplicado pelo log natural da base, multiplicado pelo g' de x. Quem é g' de x? X ao quadrado mais 1 é a função g de x. G' de x vai ser o valor de 2x, multiplicado por 2x. Assim, a derivada daquela função, substituindo já o g de x, vai ficar 2 vezes log natural de 5 vezes o x vezes 5 elevado a x ao quadrado mais 1. E por fim, no último exemplo, o f de x igual a e elevado a 3x. É o mesmo formato. A derivada disso daqui é a derivada da função de fora, que é e elevado a 3x, multiplicado pela derivada da função de dentro, do expoente, que é a derivada de 3x é o próprio 3. De onde que f' de x é igual a 3 vezes e elevado a 3x. E aqui nós terminamos, então, as derivadas das funções elementares. Nós vimos, desde as aulas passadas, a derivada das funções polinomiais, que nós utilizamos as propriedades operatórias da derivada para encontrar as derivadas dessas diversas funções. Vimos as derivadas das funções trigonométricas, partindo do conceito de derivada, utilizando o limite. Aplicamos a regra da cadeia, que foi importante para fazer a mudança de variáveis, né, entre as funções e para fazer o cálculo da derivada das composições de funções. Vimos por alto quais são as derivadas das funções inversas e os exemplos, os valores das funções trigonométricas inversas às suas derivadas. E por fim vimos as derivadas das funções logarítmicas e das funções exponenciais. Aproveitem bem essa aula, revejam com bastante calma, porque eu sei que foi bastante conteúdo, e vejam e façam os exercícios propostos. Até nosso próximo encontro.